Hoje eu vim aqui rapidinho, antes das meninas, contar uma história para vocês. E é uma história de superação muito bonita que nós vivemos internamente no História de Sonhos, que vocês merecem conhecer os detalhes. Os meninos me pediram para que a gente pudesse subir para vocês essa história eh, antes do vídeo de conscientização das meninas. Então hoje eu quero dizer para vocês o porquê que o História de Sonhos encabeça essa campanha do Novembro Azul, tá? Em 2017, nós conhecemos uma família incrível e essa família nos deu o privilégio de deixar que a gente vivenciasse um conflito muito sério que existia lá. Como que funcionava, né? Primeiro que eu dei aula para o garoto, o Marcos, que carinhosamente eu chamo de Marquinhos, que não é o Marcos principal da minha vida, não é o Marcos principal da minha vida, né? O meu primeiro aluno, pelo contrário, esse foi em 2017. E só para vocês terem uma ideia, quando eu conheci o Marcos, um dos grandes dilemas que o Marcos me fez enfrentar foi a ausência de comunicação entre pai e filho. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que o Marcos falava era tudo que a gente falava relacionado à família, ele falava meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai não é assim, meu pai não é legal. E isso acontece, né, gente? Isso acontece nas melhores famílias, inclusive. Mas uma das coisas que mais me doía é que eu conhecia o pai, entendeu? E aos meus olhos o pai era fantástico. Dentro das limitações que o pai tinha, lógico, né? Como todo pai, como toda mãe, sujeito e passivo a cometer erros também, a gente sabe disso. Mas eu conhecia esse pai. E mais do que isso, eu também conhecia essa mãe, né? Eu conhecia esses irmãos, eu conhecia essas pessoas. Pois bem, me parece que conforme ele me contava em frações a história dele, do porquê não falar com o pai, por que tantos anos sem falar com o pai, quanto mais ele me contava, menos eu entendia. E quando chegou setembro, outubro, novembro e dezembro, a escola tem uma proposta pedagógica de abordar de uma forma muito simples, muito simplista, vamos dizer assim, ah, os temas, né, de campanha desses meses. E como eu sempre fui uma professora que teve uma facilidade de comunicação dos alunos, às vezes a informação chega para a gente muito rápido, tá? E às vezes é de tarde para a gente poder fazer no outro dia, às vezes é à noite para a gente fazer no outro dia. E eu me lembro que, especificamente dessa vez, foi nesse sentido. Eu fui chamada muito cedo para fazer uma palestra naquele mesmo dia sobre o Novembro Azul. Não tinha sido diferente tanto no Outubro Rosa quanto no Setembro Amarelo, mas no Novembro Azul eu não tinha tanto conhecimento naquela época. Então eu tive o quê? 1 hora e meia para adquirir um conhecimento muito pequeno para poder chegar a esse ponto de falar sobre esse assunto. E eu lembro que eu decidi abordar, na verdade, não o problema do câncer de próstata em si. Eu não me sentia segura para falar do câncer de próstata, porque eu não conhecia muito bem os sintomas, eu não conhecia muito bem os tratamentos, eu não sabia como que a gente lidava com o histórico do paciente, mas eu sabia de uma coisa, eu sabia o que é ser paciente cancerígeno, eu sabia o que é receber um diagnóstico de CA, né, de carcinoma, eu sabia o que era passar pela tormenta da doença, eu sabia também o que era ser paciente oncológico e viver as angústias do tratamento, os medos, as inseguranças. E eu me lembro que quando me abordaram para que eu fosse a palestrante, eu disse o seguinte, eu falei, olha, eu posso falar sobre o câncer e a devastação que é isso na vida de alguém, mas eu não me sinto segura para falar sobre o câncer de próstata especificamente.
E aí, eu tinha uma cola dos sintomas, eu tinha uma cola dos tratamentos para eu ler para os meninos. Eu não tinha imagem, era eu, a minha cara, a minha coragem e o conhecimento que eu tinha era só para falar do câncer. Então foi assim que eu dei a primeira palestra sobre o Novembro Azul. E fui muito, 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 muito chateada porque eu gosto de me preparar para falar sobre os assuntos com propriedade. Mas quando eu comecei a contar o que é ser um paciente oncológico, e aí eu comecei a história bem assim, eu falei, às vezes você recebe um diagnóstico na sua vida que muda tudo. E muda tudo ao ponto de você não saber se você realmente vai acordar amanhã, você não saber se você realmente vai abraçar seu filho amanhã, você não saber, inclusive, se você vai ter ajuda de alguém amanhã, porque talvez o amanhã não aconteça. O humano vive assim. A gente não sabe, deita, não sabe se levanta. Mas para o paciente oncológico isso é quase uma certeza. A gente tem tanto medo que acaba sendo quase uma certeza da gente deitar e não acordar, da gente receber um diagnóstico e não suportar aquilo, ir tomar uma medicação e não voltar da medicação. É quase que a certeza. E eu comecei a contar então como era ser um paciente oncológico. Foi exatamente isso que eu decidi fazer naquela palestra. E eu disse para eles as minhas experiências, né? Desde receber o diagnóstico, que é muito difícil. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui acometida por essa doença, por exemplo, eu recebi em casa eu tive um acidente. A bicicleta do meu filho mais velho caiu em cima de mim, no meu tórax. E aquilo começou a doer, me incomodar. E eu fiquei uns 4 dias com dor. A região do seio é muito sensível. E um dia meu pai fez olho, meu pai estava em casa e viu que eu estava com muita dor. Ele falou: você tem que ir no médico. E eu fui no médico como se vai em qualquer médico, né? E eu disse para ele, eu falei, machuquei, bati, era o clínico geral. E ele me encaminhou pro ginecologista. Ele falou, vou pedir uma radiografia, dependendo do que der na radiografia, eu mando pro ginecologista. Eu falei, tá bom. Porque na radiografia não deu nada. Ele fez uma radiografia de tórax, não deu nada. E me encaminhou para o ginecologista, que na época eu era muito jovem, e ainda sou, lógico, né? Mó gatinha. E o que acontece? Eu ainda sou muito jovem, e naquela época era mais. Eu estou falando de quase 20 anos atrás. E o ginecologista falou: eu vou te pedir uma ultrassonografia, mas não é nada. Não vai ser nada, doutora Aroca. Eu nem esqueço o nome dele, não vou esquecer ele nunca na minha vida, um médico fantástico, que inclusive cuidava de mim desde que meu filho nasceu, era o meu ginecologista. Foi o médico que fez o parto do meu filho, inclusive. E tudo bem, eu amamentava, não tinha nada de errado comigo. Eu, inclusive, sabia disso. Só que na ultrassonografia que ele pediu para eu fazer, apareceu um nódulo. Mas eu amamentava, a mama era densa, e mama jovem, mama jovem. Então era automático para a gente entender que eu não tinha câncer, era só um caroço, talvez um cisto, talvez um nódulo, talvez um coágulo de gordura, enfim, era qualquer coisa, menos um câncer, era a última coisa que a gente imaginava. Eu particularmente nem sabia, eh, não tinha nem ideia de que podia ser. E ele também não, porque eu tinha 24 anos a primeira vez que fiquei doente. Eu ia fazer 24 anos ainda. Então eu fui contando para os meninos e para as meninas daquela escola exatamente o quão difícil foi receber a notícia que era câncer mesmo, com um filho de 2 anos e meio, e meu filho amamentava ainda. Eu fui contando para eles o que era passar por esse problema. Eu demorei para contar para minha família, eu demorei para pedir ajuda para né, minha mãe, meu pai, meus irmãos, porque eu fui segurando a onda enquanto pude, né? Enquanto pude. E isso é errado. Isso é errado, porque você precisa de muita ajuda nessa hora. Você precisa de ajuda para ir numa consulta, alguém junto com você. Você precisa de ajuda para poder entender que a medicação dói, que o tratamento dói, que ouvir os prognósticos dói, o seu emocional está abalado, está fragilizado. Naquela época, inclusive, eu era uma garotíssima, né?
Então, assim, eu tinha uma vida inteira pela frente que de repente o câncer chegou e falou: olha, você não tem essa vida toda pela frente como você está imaginando. Com tudo isso acontecendo, para minha tristeza, né? Eu acho que é para minha maior tristeza, inclusive, o que acontece é, eu fiquei tão perplexa com isso, tão atarentada com isso, que eu não soube lidar. Essa é a verdade. Então, como eu não sabia lidar com aquilo, o meu médico achou melhor me encaminhar para o grupo da Unicamp, porque a Unicamp tinha os melhores especialistas naquele momento. E eu fui encaminhada para lá. E lá eu encontrei todo o apoio que eu precisava, porque lá eu tinha uma equipe multidisciplinar. E depois de começar o tratamento, é que eu consegui entender toda a complexidade que esse tratamento poderia me trazer. E lógico, eu senti todos os medos que deveria sentir. E lógico, eu tive medo não só de morrer, mas eu tive medo, o meu medo principal foi de faltar para o meu filho. E eu queria ver ele crescer. Eu queria ver ele virar o homem que hoje eu vejo com os meus olhos. Eu queria eu queria aprender muita coisa com ele, mas também queria ensinar muita coisa para ele. Eu queria ser mãe. Eu queria. E exatamente por querer que eu precisava me recompor. Eu precisava começar de novo, encontrar forças para começar. E foi só aí que eu contei para minha família. Eu me lembro da minha irmã tirando o resto do meu cabelo, porque eu já tinha muitas falhas, né? E dessa primeira vez eu fiquei realmente careca completa. Eu lembro do meu pai indo fazer uma viagem comigo na Aparecida do Norte. Minha família, né? Meus irmãos, minha mãe. Pra gente agradecer eu ter passado por aquilo e me curado. Eu lembro da cirurgia, eu lembro das pessoas chegarem na minha casa e quererem ver a cicatriz, o corte, os pontos. Eu lembro de vir para casa com dreno. Eu lembro do meu filho mamar meio-dia, meio-dia e meio. E eu ter tomado 2 meses de medicação para secar o leite não secava. E eu me internei no CAISM, meio-dia e meio. Meu filho mamou na porta do CAISM. Eu entreguei ele para minha mãe e fui para o hospital. Fiz a minha internação, fiquei 3 dias no hospital e voltei para casa. E a primeira coisa que ele queria era amamentar. E eu dizer para ele que eu não podia pegar ele no colo, que eu não podia amamentar ele mais, que o leite tinha acabado, que a mamãe estava doente, mostrar para ele a cirurgia. E toda vez que ele queria ficar no meu colo, eu tinha que sentar. E ele subia no sofá, do sofá ele vinha para o meu colo. Eu lembro de vestir as roupas do meu irmão, porque eu não sei se vocês sabem como é a cirurgia, mas quando a gente está com a cirurgia do câncer, né, ou cirurgia no seio, você precisa fazer uma coisa muito interessante, que é não levantar os braços. É muito difícil tomar banho. E meu irmão, naquela época, jogava capoeira, usava as camisas regatas. Então, eu vestia as roupas do meu irmão para ficar mais fácil. Foi exatamente isso o que aconteceu comigo. E então foi isso que eu contei para os meninos naquela primeira palestra. Eu contei para os meninos exatamente isso. Que era difícil ser paciente de câncer. E que se eles tivessem alguém que demonstrasse os sintomas, e aí, lógico, peguei minha cola e comecei a ler, né? Comecei a ler para eles o que era ser um paciente de câncer. Olha, esse paciente de câncer, câncer da próstata, ele vai sentir muita vontade de fazer xixi. Às vezes começa com uma diabetes, às vezes ele muda o odor da urina, ele pode ter hipertensão, ele pode. E fui descorrendo os sintomas, fui transcorrendo os sintomas. Foi exatamente isso que eu fiz. E o mais interessante é que, ao falar tudo isso, terminei a palestra. Eu não sabia falar sobre os tratamentos naquela época. E esse garoto veio falar comigo em particular. Ele falou para mim assim, professora, me explica de novo os sintomas. Eu peguei dentro da minha ausência de conhecimento. Eu disse para ele, eu falei, olha, eu não sei te falar todos os sintomas, mas eu tô com a lista, vamos ler junto. Mas por que você está me fazendo essa pergunta?
Ele falou assim, meu pai tem pelo menos uns 4 das coisas que você tá falando aí. Eu peguei e falei, seu pai, como que você sabe? Ah, eu não falo com ele há tantos anos, mas eu vejo. Eu falei, você vê. E aí ele fui falando, lendo de novo os sintomas com ele, eu e ele sentado no banco da escola. E ele me disse o seguinte, ele falou, olha, Ana, realmente, meu pai, o xixi dele tem um cheiro diferente. A cor é bem mais escura. Às vezes eu vou no banheiro depois do meu pai não tem o hábito de dar descarga quando é só o xixi, homem tem muito disso, você sabe, né? Não é que ele é porco, nada disso, não, é coisa de homem. Eu peguei e falei, tá bom, filho, mas e aí? Às vezes eu vejo que o xixi dele tem muito sêmen. Agora eu tô vendo que o xixi do meu pai às vezes sangra. Eu peguei e falei, você tá vendo tudo isso? Ele falou, eu peguei e falei, então o que que você vai fazer? Chegar em casa e fazer o quê? Ele falou, se vou chegar em casa, eu vou falar com a minha mãe, vou contar tudo que eu aprendi aqui e vou pedir pra minha mãe conversar com meu pai. Eu falei, por que que você mesmo não conversa? E ele me disse, não, eu não falo com ele, você sabe os motivos, e esse motivo especial dos dois não se falar, eu não posso contar. Eu não falo os motivos, e você já sabe, e eu não vou falar com ele. Só que parece que naquele dia a gente foi usado, sabe? A gente foi instrumento. Naquele dia nós fomos instrumentos, essa é a verdade. Porque ele chegou em casa e o desespero de saber tudo aquilo que podia ser câncer, o que o pai estava enfrentando, foi tanto. E o amor fala tão mais alto, né? Você pode odiar uma pessoa muito, você pode ter raiva, você pode ficar chateado, você pode ficar decepcionado, especialmente se essa pessoa é seu pai e sua mãe. Só que tem uma coisa que ninguém tira de você e você não consegue se livrar, que é o amor que você sente por esse pai e por essa mãe também. O amor sempre fala mais alto. São as famosas relações consanguíneas. Então, mesmo quando você desistir de um filho ou um filho desistir de um pai, ainda assim existe as relações consanguíneas. Quem está assistindo aí pode discordar de mim ou concordar. Escreve aí embaixo se você sabe do que eu estou falando. O que é a relação consanguínea, como que isso fala mais forte na gente, né? Fala mal do seu irmão, você, mas os outros não. Fala mal do seu pai, você, mas os outros não. Fala mal da sua mãe, você, mas os outros não. E quando o risco é de vida, ninguém pode se meter porque você se dói. E foi isso. Ele chegou em casa, atormentado com aquelas informações e com tudo que o pai podia estar vivendo. Sentou para conversar com o pai, os dois primeiro brigaram bastante, depois continuaram ali, se falando, e ele contou tudo que ele tinha aprendido. E 3 dias depois já tinha tido uma consulta, a primeira consulta, onde tinha se pedido um exame de PSA para o pai, e aonde 7 dias depois chegou o resultado. E foi o pior resultado que eles poderiam ter, mas eles mesmos falam que foi o melhor, porque com o diagnóstico do câncer, veio também o diagnóstico de uma nova família. Foi bem isso que aconteceu. Quando o câncer chegou, uma família nova nasceu. Porque eles começaram a entender que eles tinham que se fortalecer. Eles precisavam se fortalecer. Era bem isso. Então, começou-se o tratamento, 2017. E 2019 veio a alta. Hoje, além do pai e filho se falar, e mãe, e a família ter uma unidade, tem as divergências deles, viu, gente? Isso é normal. Mas ter uma unidade de família também tem um diagnóstico feliz de tratamento. Porque o pai venceu essa etapa. O pai teve a cura. O pai hoje tem uma vida praticamente normal. Pouquíssimas foram as limitações que a doença implicou na vida desse pai. Mas muitas foram as soluções que os dois encontraram. E aí, 2018, eu já fazia Setembro Amarelo desde 2015, Outubro Rosa desde 2016. Em 2017 eu me meti nessa presepada de falar sobre o câncer de próstata sem saber. 2018 eu me preparei. Eu me preparei para fazer isso direito. E aí, de 2018 para cá, a gente só tem aprendido a falar sobre isso cada vez mais.
Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!